Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que coloca a Bíblia como material didático em escolas públicas e particulares da capital mineira. Olá pessoal, viva Cristo Rei! Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre duas notícias. A primeira é a Câmara de BH aprovou o uso da Bíblia como paradidático. É o projeto Bíblia nas escolas. E o outro tema é a respeito da questão da proibição da Prefeitura Mineira que orienta os professores a evitar falar da fé cristã na Páscoa. Essas duas notícias, elas são bem opostas. A primeira notícia, como vocês viram, é o uso do paradidático como auxiliar no aprendizado, né? É isso que é a função do paradidático. O paradidático é uma espécie de livro que pode ser lido durante o ano ou durante um trimestre nas escolas, e um livro que vai ser debatido. As pessoas vão ler e vai ser debatido, principalmente. Isso acontece principalmente nas disciplinas de linguagem, mais especificamente na língua portuguesa. Então, paradidático é um livro que vai ser trabalhado à parte. Ele vai ser lido e depois vai ser debatido em forma de oficina, em forma de teatro, de várias formas que pode ser trabalhado um paradidático, né? Dentro de uma escola. E aí vocês vão ficar aqui uma notícia da CNN falando sobre isso, e depois eu volto para comentar a respeito dessa questão desse projeto de BH. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que coloca a Bíblia como material didático em escolas públicas e particulares da capital mineira. A proposta é da vereadora Flávia Borja, do Democracia Cristã. Segundo ela, a ideia é usar o livro religioso para fins culturais, históricos, geográficos e arqueológicos. Foram 28 votos favoráveis e 8 contrários. Vereadores favoráveis à proposta defendem o conteúdo, dizendo que a leitura não teria caráter religioso. Mas, contrários ao texto, questionam se o projeto é constitucional, já que ele estaria ferindo um princípio que o Estado é laico. Os parlamentares argumentaram que a proposta pode privilegiar uma religião em detrimento de outras e citaram a possibilidade de constrangimento de crianças de outras religiões. O projeto depende agora da sanção da Prefeitura. Então, essa discussão envolve a questão da laicidade do Estado, né? Muitas pessoas e muitos perfis ou sites de notícias começaram a criticar porque acham que isso é extremo. Né? Isso está envolvido com uma espécie de extrema-direita. E aí o prefeito da cidade, né, que é o Álvaro Damião, do União Brasil, ele vai aprovar ou não esse texto. Quem propôs, a autora da proposta, é a Flávia Borja, que argumentou que o PL permite aos professores abordar histórias das civilizações antigas, como Israel, Babilônia, que não se encontram em outras fontes, além de trabalhar com diferentes gêneros literários, como crônica, poesia e parábola. Eu vou deixar aqui para vocês a referência dessa notícia, que é do G1, mas o Brasil de Fato, que é um site mais ligado à esquerda, também publicou essa notícia e atribuiu essa notícia, né, a esse fato, aliás, como algo da extrema-direita, trazendo para as escolas. Essa é a notícia do Brasil de Fato. Vou deixar aqui no link para vocês também conferirem. E a outra notícia que eu vou ler aqui a respeito da Páscoa e da Bíblia, que foi a notícia da Gazeta do Povo. Essa notícia aqui, ó. Que essa prefeitura e a Secretaria da Educação, né, de Pouso Alegre, em Minas Gerais, eles orientaram a escola infantil e a escola do ensino fundamental a não falarem sobre a questão da Bíblia e da Páscoa, porque esses elementos, não falar dos elementos cristãos que há na Páscoa, né, relacionados à Bíblia, relacionados ao cristianismo. Evidentemente que familiares e muitas pessoas começaram a rejeitar essa ideia, né? Essa notícia da Gazeta do Povo vou deixar aqui para vocês lerem. Então vocês percebam que foi duas situações que aconteceram em Minas Gerais bem opostas, né? Um projeto de lei que prevê o paradidático para as escolas, né? A Bíblia. E, por outro lado, outra cidade mineira aí que vem proibir essa questão da Bíblia, falar de questões bíblicas, fala de questões cristãs durante a Páscoa. O Estado é laico, né? E tudo mais, e aí provavelmente a gente deveria pensar o seguinte, com essa questão de Bíblia e dessa questão de religiões dentro das escolas, porque as pessoas que são críticas à questão da Bíblia na escola, elas vão argumentar que teria que ter o Alcorão, teria que ter outros livros, né, de outras religiões. E aí seria problemático porque as pessoas que são cristãs provavelmente elas iriam de encontro a essa ideia de trabalhar, por exemplo, o Alcorão, né? Tô usando o Alcorão como exemplo, mas poderia ser qualquer outro
livro de outra fé. Mas o que fica, né, claro, é a problemática de se abordar hoje em dia questões religiosas dentro das escolas. Cada vez mais é muito difícil. Se você não abordar de um ponto de vista histórico-científico, não tem muito sentido nas escolas. A maioria das pessoas vão argumentar isso. Por quê? Porque muitos acontecimentos que estão na Bíblia, alguns historiadores, a maioria dos historiadores, eles trazem esse argumento de que esses fatos não existiram, né? Então, até que ponto, esse que fica o questionamento, né? Você pode comentar aqui no vídeo, até que ponto essa questão cristã, ela deve estar envolvida nas escolas. A questão da Páscoa é uma questão cultural e pode trazer outros elementos, pode trazer até elementos de questionamento mesmo. Muitos professores podem fazer isso, do que foi a Páscoa. Se é uma festa pagã, né? Que tem gente que atribui como se fosse uma festa pagã, que a igreja tomou conta dessa data, e na verdade não é uma data cristã, coisa nenhuma, enfim. Os professores podem abordar de várias formas. Mas eu acredito que tirar essa questão da Páscoa, né? E falar da questão cultural da Páscoa, os elementos que envolvem a Páscoa, mesmo que seja cristã, não tem sentido nenhum. E a questão da Bíblia é muito problemático porque vai ser sancionado ou não foi sancionado ainda pelo prefeito. É muito problemático porque, na minha vida, de acordo com a lei, teria que trazer outros elementos de outras religiões também, teria que dar vazão a isso, né? Dar vazão a isso. Trazer outros livros de outras religiões para trabalhar com paradidática também. Pela coerência da lei, né? No que se refere à lei dessa questão do ensino religioso no Brasil e nas escolas. E é isso, pessoal. Salve, mais Deus abençoe e viva Deus do Rei. O que você acha desse assunto? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.